Bem-vindos a mais um episódio do Tudo que Penso Já Existe. O assunto de hoje é muito importante e faz grande parte da minha personalidade, que é ser uma hippie cética. Preciso trazer esse assunto porque eu tenho certeza que várias pessoas se sentem como eu e que várias pessoas não se perguntam tanto, talvez, sobre esses temas e que a gente precisa trazer aqui pra mesa, pro jogo. Eu morei em 2018, 3 meses em Tulum, no México. E era pra ser 6 meses, mas eu adoeci, tipo, fisicamente, mentalmente. E eu tinha pensado em voltar pra Portugal, até que o meu ex, que é mexicano e morava comigo lá, falou: Cara, e se a gente for viajar com essa grana de voltar, dá pra viajar? E assim a gente cruzou o México por 3 meses, passando por 9 estados de carona e gastando R$ 10 cada um por dia. Assunto para o outro vídeo. O ponto é sobre o porquê eu adoeci em Tulum. Isso lá em 2018. Imagina, eu nem era tão hippie cética quanto sou hoje, tenho certeza. O ponto, gente, isso tem, né, 7 anos, muito forte também, que foi no começo desse meu setênio, que eu acho que me trouxe várias ferramentas de autoconhecimento, mas também de consciência, né? Mais ainda, de recortes de raça, de gênero, de tudo. Pois em 2018 eu voltei pra cá, pra Portugal, depois em 2019, no final, também tinha voltado pra cá. E assim, tem muitos anos, né, que a Europa virou uma base, principalmente por causa do meu motorhome, moro no motorhome na Europa e tô aqui agora. Eu posso falar com propriedade, eu sou uma pessoa que gosta muito de festivais e eu tenho festivais que eu vou que são mais espirituais, mas eu não consigo e nem quero perder a minha veia, não é nem ativista, mas tipo, que problematiza as coisas, porque eu acho que é o que falta um pouco no mundo, sabe? Ainda mais nesse mundo da espiritualidade. Porque para mim, a espiritualidade é justamente olhar a verdade, encarar a verdade. E o que acontece nesses festivais, e não só, né, em várias casas de toma de medicinas, e enfim, vários círculos, é justamente o fechar os olhos, querer fugir da realidade, a positividade tóxica, viver numa bolha. E isso é um problema muito grande, né? Eu vejo que várias pessoas que vão para esse lugar aí também ainda têm o ego espiritual e elas querem se retirar da sociedade. E uma coisa que eu penso e que eu vi muito bem explicada uma vez num comentário no Instagram de uma menina, era um comentário, era um post gringo falando mal dessas coisas, mas era uma brasileira que comentou isso e, cara, isso ficou pra sempre comigo, que é, ela falou assim, quanto mais eu me guio e, enfim, entro na minha espiritualidade, eu entendo que a espiritualidade é justamente pra gente se colocar no mundo, não pra gente fugir dele. E eu acho que esse é o ponto. Quanto mais eu trabalho em mim, quanto mais eu vejo as minhas sombras, entendo as minhas limitações, os meus padrões, mais eu me coloco a serviço do mundo. Agora, se eu aproveitar dessas ferramentas e que muitas vezes, gente, na nossa sociedade, quem tem tempo de fazer um retiro de 12 dias de silêncio, que é o que eu já fiz 3 vezes? Quem tem tempo de fazer um caminho de Santiago? Quem tem tempo de ir lá tomar ayahuasca, não sei o quê? A maioria das vezes são pessoas extremamente privilegiadas. E aí acaba que esse tipo de conhecimento ancestral, que não tem nada a ver com dinheiro, fica numa bolha branca e privilegiada. E o meu maior incômodo é a gente tirar o protagonismo de quem ele realmente, né, de onde vem, e principalmente as pessoas, não só aqui na Europa, mas, cara, estão fazendo rios de dinheiro através de conhecimentos, porque a pessoa foi um mês para a floresta amazônica do Peru, ou do Brasil, ou da Colômbia, ou às vezes nem isso, sabe? E aí volta pra Europa e dá medicina para as pessoas e se passa de guru de não sei o quê, e dá rapé. Pra mim é uma falta de respeito e até de ética absurda. E aí é um conflito às vezes que eu entro, porque, por exemplo, eu vi um festival do Ano Novo que teve no Brasil. Por um lado, é igual um festival que eu vou aqui, né, que não é de Ano Novo. Por um lado, é muito legal, porque realmente eu conheço muitas pessoas que estão num caminho da espiritualidade de diferentes maneiras. Muitas pessoas, né, a gente vai ter várias similaridades ou não, enfim. Só que por um outro lado, é, às vezes você olha ao redor e, cara, só tem gente branca, sabe? Só tem gente privilegiada, rica. E aí você fica,
sabe, fica parecendo pra mim um pouco, tipo, uma mentira, não sei explicar, eu acho que são muitas camadas. E aí em Tulum, voltando até para o começo do vídeo, eu senti um pouco isso, assim, eu via que, sei lá, os locais ganhavam muito menos, mesmo trabalhando em hotéis de luxo, em beach clubs e tal, do que mexicanos ricos, brancos, do que argentinos, tinha muitos argentinos lá, do que europeus que iam lá trabalhar, mesmo não falando espanhol muitas vezes. Tudo muito caro, assim, que não cabe mesmo, assim, é um caro, gente, caro, caro. É que não cabe, sabe, pra uma pessoa, pra um mexicano ou um latino-americano, pra médio, assim. É uma vida muito, sabe? E eu sei que muita gente. Isso aqui, esse é o ponto. Ah, tá, mas é um lugar de oportunidade, muita gente faz dinheiro. Mas quem eu via fazendo dinheiro, quem eu via com oportunidade, de novo, eram pessoas que já eram ricas, sabe? Ou extremamente privilegiadas. Então eu acho que isso que é um pouco da farsa. E aí não tem como não falar do capitalismo, né? Que é essa coisa da meritocracia e do vai lá que você faz que você consegue, que as oportunidades estão aí. Porque o que a gente vê é que as oportunidades estão aí para quem já tem oportunidades, entende? Tipo, até saindo um pouco do tema, mas ainda nesse tema de meritocracia, eu estava curiosa sobre sobre um lugar que tinha aberto no Rio. E aí eu falei, quem é o dono disso? Aí eu fui lá procurar, aí eu achei. Aí quando eu vi, o dono de um negócio que deu super certo, já tem outros 4 negócios que deu super certo, e é uma pessoa que eu sei que estudou em boas faculdades, que estudou em bons colégios, então assim, não desmerecendo o trabalho da pessoa, mas você entende que é a lógica máxima de que uma empresa vai comendo outras e no final tá tudo com o mesmo dono, ou se não com ali uma bolha muito específica. É importante a gente olhar pra isso, eu acho que e voltando pra questão da espiritualidade, eu acho que eu, por exemplo, tenho uma amiga minha que ela já toma ayahuasca há muitos anos e ela prefere não se meter no dinheiro. Então ela se voluntaria, né, pra estar participando e não pagar, ainda mais aqui na Europa que é caríssimo, com indígenas, né, quando eles trazem indígenas, mas ela não quer ganhar dinheiro com isso. E assim, eu não acho que é um problema você ganhar dinheiro com isso. Tem pessoas que, por exemplo, vão ajudar no corre, né? No corre dos indígenas, que é trazer eles e fazer a burocracia e estar com eles e às vezes fazer a tradução, enfim. E essas pessoas, né, estão dando ali o protagonismo para os indígenas, eles que estão ali à frente, e elas estão ajudando, enfim, né, estão dando um suporte ali. Eu acho que isso eu entendo, eu acho que a medicina, que bom que ela esteja chegando a outros lugares, e enfim. Eu acho que o meu maior desconforto é ver um monte de guru na internet falando de ferramentas né, ancestrais de uma maneira de se colocando não a serviço, mas sim enriquecendo e se colocando, igual, sei lá, um festival que eu fui também, que é na Polônia, a maioria das pessoas com chapéus e kimonos caríssimos, e aí também vem a galera, esse eu acho que não, acho que foi um outro que eu fui, esse não foi, aí foi um outro que também é essa vibe, a galera filmando, e aí, tipo, fica muito o querer mostrar, e aí já volta pra um lugar de, tipo assim, não é do ser, entende? Tem muito das aparências. E assim, todo mundo, eu não tô falando assim, ai meu Deus, eu sou um alecrim dourado. Eu tô trazendo aqui um lugar pra gente se perguntar constantemente, ou pelo menos de vez em quando, qual a intenção de eu estar fazendo isso? Quem ganha com eu estar fazendo isso? Enfim, sabe? Observar. Por que não tem uma pessoa preta aqui no lugar que eu tô frequentando? Por que não tem uma pessoa trans? Ou quem é o protagonista daqui? Quem é que tá fazendo dinheiro com isso? Sabe? Eu acho que o ceticismo do meu lado vem um pouco disso, de ver que, no final das contas, o que tá mudando, sabe? Eu sou bem cética nesse ponto. E isso não faz com que eu não continue acendendo as minhas velas, inclusive acendo as minhas velas hoje, e faça os meus rituais, e reze, e acredite no mundo melhor, e me reconecte com pessoas na espiritualidade que eu acho pessoas do bem e incríveis, procurando em mim e querendo ser um ser humano melhor. Que pra mim ser um ser humano melhor é estar consciente de mim, das minhas limitações, daquilo que eu tô entregando pro outro, né? Inclusive, eu vou fazer meu quarto Vipassana, como uma boa privilegiada que tem 12 dias de vida de 2 em 2 anos, pra fazer isso. E eu acho que o Vipassana, eu sinto um pouco isso, assim, é como se depois de 2 anos, antes, na verdade, né?
eu sentisse que eu sou um copo d'água, vamos supor que esse copo tivesse cheio, e a já tá misturada, sabe, com sujeira, e eu não sei, tipo assim, tá tão misturado a sujeira na água, e eu acho que o Vipassana é decantar a sujeira. E aí eu sei o que é água, e ali é sujeira. E aí eu posso me mostrar para o mundo, ser no mundo, de uma maneira mais transparente. Olha, isso aqui é minha sujeira, isso aqui é minha água, né? Sendo mais honesta mesmo. Eu acho que a espiritualidade me traz um caminho de mais honestidade, de mais transparência. E eu acho que, de novo, o cético é ver que tantos meios isso não tá acontecendo, o eurocentrismo ainda continua acontecendo, a colonização continua acontecendo, pessoas indo na Índia, no Brasil, no Peru, na Bolívia, roubando essas sabedorias, sabe? Que nossa, tem tanta história, tem tanto tempo, tem tanto respeito, e reproduzindo isso de maneiras deturpadas, reproduzindo isso de uma maneira que é tragável também para os seus outros iguais, sabe? Então, também colorindo, digamos assim, né? Tipo, deturpando ali aquele ensinamento, aquilo que é brindado, que é ofertado, de uma maneira, enfim, muito desrespeitosa. É isso. Vamos eu adoro falar sobre esse tema e tô aberta aqui para perspectivas. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, sim. Eu acho que, pensando agora em muitas respostas possíveis, uma delas é tipo, ai, mas as pessoas estão fazendo o seu melhor, mas não sei o quê, né? Eu acho que a gente, sinceramente, como branco, tem um eguinho tão frágil, sabe? Tão tipo, ai, eu acho que a gente tem que se colocar mais. Falando isso, esse ano passado, eu tava no 2 de fevereiro em Salvador. E aí eu estava com uma amiga branca também, e aí umas meninas, tipo, estavam falando alguma coisa: "Ah, deixa a branca passar, não sei o quê". E, gente, eu juro que eu não levo pro coração, de verdade, assim, porque eu não a gente não consegue, assim, entender o que que é a dor e a ancestralidade do mesmo o Brasil sendo, esqueci a palavra agora, mas enfim, né, misturado, miscege vocês entenderam. Mas assim, são coisas diferentes, são vivências diferentes, porque ai, minha não é o meu caso, tá, mas tipo: "Ai, minha mãe é uma mulher preta", ou meu vavô. A minha vivência como uma mulher branca no Brasil, privilegiada, classe média, vai ser diferente, entendeu. Então a gente tem que ter essa consciência social, cara, pra entender que a gente fala de lugares diferentes, que a gente tem outros acessos. Então, assim, ter essa empatia, eu acho que a espiritualidade também me trouxe isso, sabe? Sair um pouco do meu umbiguinho e entender a dor do outro sem me colocar no protagonismo, assim, ai, poxa, tipo, no meu dia a dia não vai mudar nada. Entende? Tipo, eu me colocar no meu lugar, ou eu, tipo, pedir desculpa, ou tentar entender, ou procurar entender, porque também as pessoas não têm obrigação de ficar ensinando a gente, tem tanta informação disponível, bora procurar, bora estudar, assim, pra eu acho que pra estar no mundo mais justo, né, igual aquela frase do "não basta não ser racista, tem que ser antirracista", é isso, não basta não ser machista, tem que ser antimachista, não basta, enfim, e isso requer tempo mesmo, né, e isso requer querer saber e recolher a nossa insignificância e, enfim, gente, são muitos processos, mas eu acho que não levar tudo assim a cabo, tipo, ai meu Deus, isso é sobre mim. Não, é sobre uma estrutura, gente. É sobre estrutura. A maioria dos nossos problemas no Brasil, no mundo, são estruturais, não são problemas do eu. Óbvio que isso acaba sendo, né, tipo, se eu melhoro em mim, eu sou ali um grãozinho na sociedade. Mas isso é porque eu tenho tempo pra procurar sobre esses assuntos. Isso porque eu tenho disponibilidade, porque eu não tenho que cuidar de 4 crianças, porque eu não dependo do Bolsa Família, porque são várias questões, sabe? A gente vem de lugares completamente diferentes, assim. E que existem vários outros degrauzinhos na nossa sociedade. Eu acho que como serviço na minha vida, eu quero colocar luz, assim, e ter essa empatia, e com o tempo e com mais abundância, poder fazer com que esses degrauzinhos sejam mais iguais. Então, empatia, galera. Empatia. E ser cético, às vezes, ser um pouco cético, eu acho que é muito importante pra gente também não cair numa espiritualidade rasa, cega e não empática, e não inclusiva. O que vocês acham? Comentem aí, não me deixem falando sozinha. Beijos e até a próxima, família.